A você, meu irmão, minha irmã, a vocês, caríssimos padres da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, Padre Anderson, Padre José Carlos, e todos que nos acompanham nesta hora em sintonia de fé e oração, a minha saudação franciscana de paz e bem. Foi com alegria que recebi o convite para partilhar um pouco sobre a vida e a missão de Santo Antônio, a partir do tema que, divinamente inspirado, foi proposto e é celebrado esses dias na festa do glorioso Santo Antônio, a quem devotamos tão grande amor. Com Santo Antônio em missão, celebramos a vida que brota da Eucaristia. Meus irmãos caríssimos, esse ano, 2020, estamos celebrando na Ordem Franciscana os 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio, pois há 800 anos atrás, Santo Antônio, vendo o testemunho de 5 frades que foram para o Marrocos a fim de evangelizar aquele povo, foram martirizados, derramaram seu sangue e deram suas vidas por causa da fé. Santo Antônio, a princípio, morava no convento dos cônegos regulares de Santo Agostinho, e aquele convento acolheu os frades quando passavam para ir para a missão. Depois, o mesmo convento acolheu as relíquias, os restos mortais, os corpos dos frades que tinham sido mortos por causa da fé. Aquele testemunho forte dos mártires, dos protomártires da Ordem Franciscana, tocou o coração de Santo Antônio de tal forma que ele mudou o rumo da sua missão. E se estamos falando da missão de Santo Antônio, nós podemos contemplar Santo Antônio como alguém que foi muito tocado pela graça divina. Desde pequenininho, batizado, foi educado na fé, depois na sua juventude, despertando para a vocação, quis renunciar a todas as riquezas para abraçar uma vida de fé, ainda mais forte, ainda mais intensa. E então tornou-se cônego regular de Santo Agostinho. Naquela ocasião, Santo Antônio foi formado, preparado e educado para ser um sacerdote capaz de ser no mundo testemunho de Cristo. A missão de Santo Antônio então mudou de rumo quando ele deixou de ser cônego regular de Santo Agostinho para se tornar franciscano, membro da Ordem dos Frades Menores, discípulo de São Francisco e anunciador e instrumento da paz e do bem de Deus na humanidade. A missão de Santo Antônio se configurou exatamente porque a sua vida foi toda conformada à vida de Cristo. Ele quis ser todo de Deus e o foi pela vida cristã que assumiu, pela vida religiosa que abraçou, pelo sacerdócio do qual foi investido, sacerdócio ministerial, tornando-se padre. E depois anunciando o próprio Cristo de uma maneira tão bonita, tão forte, pela palavra de Deus que lhe era tão familiar, que ele sabia de cor, que suas palavras tocavam o coração das pessoas. Então a missão de Santo Antônio foi exatamente ser no mundo um instrumento de paz, tirar da cabeça de todos que estavam ao seu redor qualquer dúvida a respeito da fé, para conduzir todos à fé verdadeira do Filho de Deus. Por isso celebramos com alegria os 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio, pois ele entendia que dessa forma, como frade menor, ele poderia ser no mundo mártir por causa da fé, doar toda a sua vida por causa de Cristo e viver assim. Então, nós nos alegramos, a nossa ordem franciscana, da qual Santo Antônio fez parte, nos alegramos por celebrar os 800 anos da sua vocação franciscana. E quando falamos da Eucaristia, pois o tema também nos sugere isso, com Santo Antônio celebramos a vida que brota da Eucaristia, nós podemos contemplar em Santo Antônio um homem, um religioso, um sacerdote que foi apaixonado pela Eucaristia. Sua fé no Filho de Deus, feito pão e vinho para nós, presente na nossa vida e na nossa história, nas espécies do pão e do vinho,
Santo Antônio acreditava de tal forma nessa verdade que se tornou ministro do próprio Cristo na Eucaristia. Assim, Santo Antônio podia levar ao mundo aquele que por nós nasceu, morreu, ressuscitou e nos garantiu a vida plena. Santo Antônio, no seu amor e na sua devoção à Eucaristia, também contagiou muitas pessoas, inclusive os hereges. Nós sabemos que aquela bela história do milagre eucarístico, no qual Santo Antônio foi, numa conversa com um herege, foi convidado ou motivado a manifestar ou a explicar por que Jesus, para manter sua presença entre nós, tinha que estar presente no pão e no vinho. Um herege fez essa proposta para que Santo Antônio trouxesse a Eucaristia e ele levasse a sua mula, seu jumentinho, depois de 3 dias com fome, para ver se ela ia ao encontro do feno, para poder comer, se alimentar, ou se ia ao encontro da Eucaristia. E se a mula fosse ao encontro da Eucaristia, esse herege então se comprometeria com a vida e com a fé cristã e acreditaria no Santíssimo Sacramento. Santo Antônio rezou e o próprio Deus o inspirou que fizesse isso acontecer. Aceitou a proposta e no dia determinado, depois de celebrar com muita devoção a Santa Missa, Santo Antônio sai da igreja com a Eucaristia nas mãos. O herege traz a sua mula, depois de 3 dias sem se alimentar, e a mula reverentemente se curva diante de Jesus Eucarístico. O que tocou o coração de muitos que já acreditavam e ali estavam e ficaram ainda mais entusiasmados com a fé na Eucaristia, e aquele herege que duvidava do Cristo Eucarístico passou a acreditar de maneira muito forte e veemente. Pela fé que Santo Antônio tinha, pela fé que a Igreja professa na Eucaristia e pela vida que brota da Eucaristia. Pois de Jesus Eucarístico brota para nós a verdade da fé. Jesus Eucarístico é para nós o alimento salutar que de fato nos faz comprometermos com Ele mesmo e com os irmãos e irmãs. A vida e a missão de Santo Antônio e a fé que ele tinha na Eucaristia desabrocharam no coração dele e tornaram Santo Antônio um exemplo para toda a humanidade, pois a sua vida e missão nada mais foi do que anunciar Jesus Cristo para o mundo. E Jesus, o Filho de Deus, é aquele que nos dá a vida e vida em abundância. Por isso, com Santo Antônio, nós queremos, sim, ser missionários e discípulos de Jesus e celebrar com alegria, acreditar do mais profundo do nosso coração que Cristo Eucarístico é o nosso alimento e é aquele que nos conduz à vida eterna. Santo Antônio acreditou na vida eterna e lá está. Nós também acreditamos e queremos caminhar com ele rumo ao céu. A todos os paroquianos de Santo Antônio e de Quixeramobim, uma boa festa, boas festas de Santo Antônio e que ele interceda por nós junto a Deus para sermos discípulos missionários da Eucaristia e firmemente aqueles que acreditam no Cristo Eucarístico. Paz e bem para você, boas festas.